Olá pessoal, aqui é o Bruno Chimarelli e hoje nós vamos falar a respeito da Vale. Tem mostrado aqui um certo nível de recuperação, incluindo alguma opinião ou opiniões de analistas, quatro aqui falando até de um ponto de vista interessante sobre a Vale. Lembrando que ela soltou aqui um fato relevante a respeito das suas projeções de produção, tanto do minério de ferro quanto do níquel. E essas projeções indicam até uma melhora naquilo que estava previsto. Aqui ela está dizendo entre 323 milhões e 330 milhões de toneladas, isso aplicando ao minério de ferro, e aqui isso estava estimado em 310 a 320. Ou seja, a Vale aqui está estimando, uma produção até maior do que ela imaginava. E a pergunta é: muito bem, aumentando a produção, será que teremos dividendos extraordinários? Aqui é interessante que a matéria até traz a opinião de alguns analistas, destacando, a disciplina em relação à alocação de capital. E o foco deles se mantém em quatro ou três, na verdade, demonstrativos. Manter a atual política de dividendos, e isso a gente sabe que é bem robusta na Vale. Então, quando a gente observa aqui aquela nossa famosa tabelinha das empresas que mais pagaram dividendos no Ibov, a gente consegue encontrar aqui a Vale numa posição intermediária. Intermediária entre aspas, porque 11,37% é um dividendo acima da média. Ela perde de fato para a Petrobras, que tudo indica que vai continuar no topo. Bradespar, que seria como se fosse aqui uma holding, da Vale, 3,83% do capital votante, Vale com desconto, na verdade. Depois vem a Metalúrgica Gerdau, CSN, aparece aqui a Vale, até a frente de Taesa, CPFL, que vem surpreendendo nesses últimos meses, CEMIG e CSN Mineração. Então a gente sabe que é uma política bem robusta de distribuição de dividendos. Outra coisa, honrar os compromissos relacionados à eliminação das barragens e montante e a reparação de Brumadinho e Mariana, até mesmo aqui em noticiários recentes, quando a gente vem aqui na News, ela entende que isso é uma parte importante do seu processo e aqui até fala sobre alguns acordos que estão próximos a acontecer, especialmente aqui sobre Mariana. Outro ponto também interessante, manter o CAPEX de investimento. A gente sabe quanto que é importante para a Vale, não só o minério de ferro, mas também a sua parte de mineração de níquel, suas minas de níquel bem rentáveis, e isso faz com que ela tenha um custo muito interessante, sobretudo aqui na geração de receita. Então ela precisa desse nível de investimento, de CAPEX, para que possa continuar trazendo cada vez mais e mais receita, aumentando seu pipeline de venda, e aí isso pode ser revertido para nós aí na forma de dividendos. Uma coisa que vem acontecendo, ela vem sofrendo um pouco, se a gente observa aqui o médio prazo, pegando, por exemplo, só em 2024, se eu pegar aqui a nossa treninha e pegar de 2024 deste ponto até esse ponto aqui, a gente percebe que teve uma queda de cerca de 17%. E se a gente pegar lá no pior cenário aqui, que foi até alguns dias atrás, de Vale, caiu cerca de 21% só de 2024 para cá, ok? Vem demonstrando uma certa recuperação, é claro que não é muita coisa, haja visto alguns pontos mais altos aqui. Se a gente for traçar uma linha, pode parecer daqui para cá, praticamente um movimento de descida, conforme a gente pode imaginar ou observar. Mas quando a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, olha, vamos pegar a sua principal vertente, que seria o minério de ferro mesmo, minério de ferro, que seria o contrato FEF1, pegar o minério de ferro 62%, colocar ele aqui na nossa mesma escala, dar uma olhada como que ela vem se comportando. Então, praticamente, ela vem espelhando aqui, apesar de ter níquel, cobre, entre outras coisas, ela espelha muito bem aí o comportamento da commodity, ok? Então, uma correlação totalmente intrínseca aqui. Outra coisa também que a gente deve observar na questão de Vale, não só aqui na questão das projeções que está vindo bem e dos dividendos, mas também observar o que os analistas, na verdade não analistas, o que os controladores estão fazendo com as suas ações. Vamos observar aqui, eu utilizo o site do Fundamentos e é bem simples, olha, você coloca Vale 3, eu quero saber exatamente o que Vale
tem feito com as suas ações. Então, vou colocar aqui dados históricos, insider, e vamos ver aqui o que os controladores estão fazendo. Olha só que interessante, ó. Eles estão comprando, 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 mesmo um pouquinho, né? Comprando, 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 compra, 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 mas eu não vejo no curto prazo aqui uma saída, né, de venda dos controladores. Isso falando dos membros de conselho, controladores, conselho fiscal, diretoria, entre outras coisas. Que mensagem isso daqui nos passa? Bom, se eles estão comprando, comprando e comprando, de fato eles acreditam no futuro da empresa e entendem também que as ações estão baratas. Obviamente, até por ter mais conhecimento, estão lá dentro, né? Isso passa uma mensagem para nós de que o grau de confiança, né, ele fica maior, haja visto que os controladores estão fazendo. Quando você lê o livro do Benjamin Graham, Investidor Inteligente, ele fala de algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, se a empresa começa a comprar outras empresas que não fazem muito sentido para o core business dela. Então imagine que a Vale 3 aí vai lá e compra, por exemplo, uma mina de ouro, né? Então faz muito sentido minério de ferro com mina de ouro. Apesar de ser mina, são duas coisas completamente diferentes no método de lavra, de extração, exploração, entre outras coisas. Ou então ela começa a produzir alumínio, por exemplo, como a CBA. Faz muito sentido? Bom, não faz muito sentido porque sai do seu core business, né? Então começar a observar essas coisas. E também ver se os controladores estão vendendo aos pouquinhos as suas participações e você está lá comprando, né? Coloca aí para nós, né? Se você já caiu numa dessa, né? As pessoas indicando determinadas ações, você vai lá, compra, 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 e no final fica aí com o abacaxi na mão, né? A gente vê alguns exemplos desse no mercado de ações. A gente fala sempre aí da Infracommerce, Sequoia, entre outras empresas, né? Que passaram por muita influência de preço, muita inflada de preço, e depois o prejuízo foi muito grande. Outra coisa também que a gente deve observar, entra aqui no Invest Site, ó, esses são sites que eu conheço, mas de repente tem outros que também trazem essa mesma informação. A importância de você ver aluguéis de ações. Por quê? Porque aluguel de ação ele é inversamente proporcional à questão das cotações. Ou seja, se aumenta muito o aluguel, a cotação tem uma pressão maior de venda. Então você vai fazer o seguinte: digita aqui o ticker no Invest Site, vem aqui em posições e aluguel, né, ou aluguel e posições, e começa a ver o que está acontecendo com a quantidade de ações alugadas. Está vendo que aqui, ó, percentual de ações alugadas? Na Vale já chegou a 5%, o que é muito alto, porque é uma empresa que tem muito volume de operação. 5%, depois caiu para 3%, subiu para 4%, caiu para 2% e depois, olha, num movimento aqui meio que repentino, subiu para quase 5,5% das ações alugadas. Vamos ver o que aconteceu nesse período aqui, olha, dessa alta de ações alugadas, que é mais ou menos aqui, olha, no mês 8 de 2024. Para a nossa tese fazer sentido, mais ou menos nesse mês 8 aqui, né, entre mês 7 e mês 8, final de mês 7 e começo de mês 8, tem que ter tido uma queda bem abrupta, né? Vamos ver se essa tese faz sentido. Ó. Vamos vir aqui no nosso gráfico da Vale, vamos pegar aqui agosto, olha lá. Olha só o que aconteceu, olha. Entre julho e agosto, olha, dá uma olhada aqui o que aconteceu nessa janela de tempo aqui, ó, entre julho e agosto, olha. Tá vendo essa queda? Por quê? Porque você teve um aumento na quantidade de ações alugadas. Esse aumento na quantidade de ações alugadas, ele entra lá naquele book do nosso home broker, né, onde você compra suas ações. Lá você tem compra e venda, não é? Então aqui você tem um equilíbrio entre compra e venda. Quando você tem aluguel de ações, você infla esse book com aqui esse book, né, com condições chamadas de venda descoberta, né? Lá você tem contrato de venda descoberta, o que causa um desequilíbrio nisso. Então, entre compra e venda não tem mais aquela relação de equilíbrio. Você enche o book de oferta com venda descoberto e isso traz o preço para baixo. Então, você aumenta a quantidade de ações alugadas, essas pessoas alugam essas ações e vendem ela na perspectiva de devolver mais barato e ela pegar a diferença, e isso faz com que a cotação caia, né? Ou ajude a queda das ações. Tá? Isso você pode observar aqui, olha lá. E depois que aconteceu, olha, a partir do final de meio de agosto para começo de setembro. Tá vendo aqui, olha, meio de agosto para começo de setembro. Você percebeu, olha lá, ela teve até uma certa recuperação, ó, meio de agosto para começo de setembro, ó. Tá vendo? Ó, ela teve uma subida. Tá vendo as cotações? Por quê? Porque teve uma queda no contrato, na quantidade de contrato de vendas a descoberta ou ações alugadas.
tá? Tanto é que se você olhar aqui, olha, esse carinha aqui, olha, esse espectro aqui, ó, da cotação subindo, perdão, da cotação caindo aqui, olha, esse espectro aqui, olha, esse formato, como se fosse um funil aqui, olha, vai ser basicamente o mesmo espectro, só que contrário, né, desse cara aqui, ó, ok? Só que um funil invertido, tá bom? Muito bem. Outra coisa também importante, vamos ver aqui quanto que está a taxa, caso você tenha Vale, você pode deixar ela lá alugada, vamos ver quanto que eles estão te pagando para dupla remuneração, ó. Não compensa, os contratos agora estão zero nada, tá vendo? Traço. Mas já chegou o momento de pegar contrato aqui de, vamos ver aqui, de 5%, 1,5%, 2%, mas praticamente não está nem compensando. Até porque você vai perder para o imposto de renda, você vai perder para a B3, que pega umas taxas e emolumentos, e também você vai perder para a corretora, que fica com um pouquinho também dessa parcela. E outra coisa também que a gente observa é saber se a Vale, de acordo com o valuation, né, com preço justo, de Benjamin Graham e Joe Greenblatt, se está caro ou se está barato. Para isso, a gente usa aqui o nosso painel inteligente. Pessoal, já estamos chegando a 600 acessos. Eu quero agradecer a nossa comunidade, que vem cada vez mais utilizando esse painel e tem ajudado muitos, especialmente aqueles que estão começando a encontrar ações boas e baratas, simplesmente olhando aqui duas colunas, tá? E eu vou mostrar para vocês como funciona. Ó, eu vou deixar aqui, vou colocar não é escrever, vale 3 em letra maiúscula e vou dar um Enter. Eu quero saber se está cara ou barata. Olha lá, ó. Está barata para Benjamin Graham, está barata também para Joe Greenblatt. Os dois aqui compraria Vale, tem um consenso. Por quê? Ela entrega um ROI muito interessante, ou seja, um retorno muito bom. Está com ágio, ou seja, preço sobre valor patrimonial não está tão cara. E um PL extremamente baixo, pagando excelente dividendo. A cotação hoje é 58, perdão, no último fechamento, né, o painel atualiza cada último fechamento. A ação foi cotada a 58,11 e ela pode chegar a 104,58. Então aqui está sem margem de segurança, mas mostra que há um upside de quase 100%. Tá vendo? Então olha só que interessante. Por isso que os controladores estão comprando ela de pouquinho em pouquinho, mas estão comprando, porque eles entendem que a empresa vale mais do que está cotada aqui. Tá? Eu vou deixar aqui o link desse painel para você encontrar não só essa, mas muitas outras ações. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários, junto com uma novidade que eu também vou deixar aí para vocês nos comentários, para você acessar, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.